Vamos pensar numa videira? Quando você olha para aquele fruto tão precioso que é a uva, na verdade, tão delicioso, que produz ali um suco delicioso, você olha para aquele fruto e pensa, o fruto é da videira ou é do ramo? O fruto é da videira ou é do ramo? O fruto é da videira. Está no ramo, mas o fruto é da videira. Isto significa, queridos, que toda vitória que possamos obter contra o próprio eu, as tentações, o pecado, o diabo, viver uma vida de amor, são as vitórias de Cristo em nós e através de nós. Não há mérito em vencer o pecado. O mérito é de Cristo, porque é Ele quem vive em nós. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e este viver que agora tenho na carne, viverei para a glória de Deus. Toda vitória, queridos, é mérito de Cristo, porque nós somos apenas um ramo. É por meio de Cristo que eu recebo o dom celestial, o Espírito Santo. E é por meio deste dom que Cristo viverá em mim e obterá as vitórias. Agora, se você se esforçar para ter as vitórias sem Cristo, nós estaremos nos assemelhando ao ramo que é cortado da videira e não dará frutos, mas antes secará e morrerá. E muitas vezes vivemos esta vida cristã, uma vida cristã frustrada, uma vida cristã que não se desenvolve, uma vida cristã do checklist, uma vida cristã que não dá frutos, e você se angustia em relação a essas coisas, porque eu sei que você é uma pessoa sincera. O problema, queridos, dentro da igreja, não é a hipocrisia em si. O problema é que muitas pessoas sinceras, elas advogam a verdade, pregam até a verdade, mas elas não estão sendo quebradas na rocha, e nem pela rocha. Não submeteram ainda completamente à vontade. Vontade, eu não estou falando desejo, vocês conseguem entender isso, obviamente. Vontade não é sinônimo de desejo, vontade é sinônimo de escolha. São duas coisas totalmente diferentes. O problema é não morrermos para a nossa própria vontade. Ou seja, escolhermos ainda coisas que nos distanciam de Deus, mesmo não sendo hipócritas. Se nós estudássemos aqui a parábola das 10 virgens, as 5 virgens que não estocaram azeite, que nós sabemos que é símbolo do Espírito, elas não são hipócritas, diz Ellen White no livro Parábolas de Jesus. Elas não são o joio, elas são o trigo oco. Elas são pessoas que estão advogando a verdade, defendendo a verdade, mas são pessoas que ainda não morreram para a própria vontade. Desconhecem a obra do Espírito no coração. E queridos, nós não podemos nos encontrar entre esta classe. Nós temos que ser as virgens prudentes que estocam azeite, virgens que permanecem em Cristo nesta ligação tão íntima e vital, que não é esporádica. Tem que ser uma ligação o quê? Contínua, permanente, perene. Não pode ser algo esporádico de uma elevação de sentimentos, uma decisão assim impulsiva. Eu já tive antes da minha conversão muitos vícios. E eu lembro que na juventude, eu estava completamente no mundo, e eu tinha o vício do cigarro, e eu sabia que aquilo estava destruindo o meu corpo, a minha vida. E quantas vezes eu peguei o maço do cigarro na raiva e joguei no lixo, mas depois de poucas horas eu estava como o porco voltando ao lamaçal, me humilhando, vasculhando o lixo, procurando o cigarro. Decisões impulsivas não nos conduzem à vitória. Decisões de um arrebatamento de sentidos não nos conduzem à vitória. O que nos conduz à vitória é Cristo vivendo em nós. O que nos conduz à vitória é o eu morto e a vontade completamente submissa à vontade do Pai. Como que Cristo venceu a tentação e a Satanás? E ele venceu pela palavra. Se nos submetermos à palavra do Senhor completamente, se o Senhor disse A é A, B é B e ponto final, que morra o meu eu, seremos vitoriosos, porque a palavra estará habitando em nós. E Cristo habitando em nós, Ele vencerá na nossa vida. Esta é a certeza, esta é a promessa. E louvado seja Deus por causa disso. Então, queridos, o nosso esforço deve estar em permanecer em Cristo, sorvendo, recebendo diariamente o Espírito Santo.
E como que eu permaneço em Cristo, pastor? Mediante a oração. Não precisamos reinventar a roda. Mediante o estudo da palavra de Deus com humildade. Jamais estude a palavra para defender num debate uma crença. Não faça isso. Você jamais conhecerá a verdade desta maneira. Temos que nos aproximar da palavra, como uma criança se aproxima do pai para receber as suas orientações, com humildade, com o coração vazio e falando: Senhor, fala para mim o que tu desejas, o que tu queres. Eu estou disposto a ouvir a tua voz, a ser guiado por ti. O que tu desejas a meu respeito? Esta era a oração de Enoque. Como que eu posso viver para glorificar-te, ó Deus? E assim entenderemos a sã doutrina, ou assim diz o Senhor. E o terceiro ponto de permanecer em Cristo é testemunhando, é compartilhando. A melhor maneira de multiplicarmos os dons que Deus nos tem dado é compartilhando os dons que Deus nos tem dado. É o princípio divino da multiplicação. Quando eu divido, eu recebo mais do que eu tinha antes. É Jesus transformando 5 pães e 2 peixinhos em milhares de pães e peixinhos. Quanto mais eu divido, mais eu recebo. Mas pastor, se eu divido, eu fico com menos. Essa é a lógica humana e terrena, carnal. A lógica celestial é: quanto mais eu dou, mais eu recebo. É assim que permanecemos em Cristo. E o último ponto que eu acho que é o vital é submetendo completamente à vontade do Pai. João capítulo 15. Se guardardes os meus mandamentos, o que está escrito? Permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, no seu amor permaneço. Versículo 15 do capítulo 14 diz o quê? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu repito, queridos, a maior motivação do nosso coração deve ser o amar a Jesus. Por que eu não faço isso de errado? Porque eu amo a Jesus. Por que você não vai para tal lugar e neste lugar certamente você cairia em pecado ou seria tentado de uma maneira desnecessária, faria uma coisa que não honraria a Deus? Porque eu amo a Jesus. E eu não quero ferir o coração dele. Ele é o meu amado. Ele é o meu melhor amigo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Olha tudo que Ele fez por mim. Como que eu irei retribuir tão infinito e eterno amor? Com ingratidão? Com desobediência? Eu amo a Jesus, e eu quero permanecer no seu amor, tê-lo tão íntimo, tão próximo de mim, e andar com Ele, fazer a sua vontade. Então assim guardaremos os seus mandamentos. Guardar os mandamentos, queridos, é consequência de amar a Jesus. Dar frutos é consequência de permanecer em Jesus. Viver uma vida vitoriosa no casamento, na educação dos filhos, dando testemunho, dando frutos diversos, é consequência de permanecer em Jesus. A nossa falta está no não permanecer, no não amar. Então nós temos as consequências inevitáveis, que é o pecado, é a culpa, é a dor, é a separação, são as angústias, os frutos da carne. Mas se permanecermos em Cristo, os frutos serão diversos. Será o fruto do Espírito Santo. Amor, mansidão, paz, longanimidade e assim por diante.